Quando eu era jovem, aprendi a amar as dramáticas mudanças das estações no sudoeste de Montana, onde cresci. Minha estação favorita era o outono, a época da colheita. Nossa família esperava que nossos meses de trabalho árduo fossem recompensados com uma colheita abundante. Meus pais se preocupavam com o clima, com a saúde dos animais e plantações e com muitas outras coisas sobre as quais tinham pouco controle. À medida que fui crescendo, passei a entender ainda mais como aquelas coisas eram importantes. Nosso sustento dependia da colheita. Meu pai me ensinou sobre o equipamento que usávamos para colher grãos. Eu observava enquanto ele movia o maquinário no campo, cortava uma pequena faixa de grãos e depois verificava atrás da colheitadeira para garantir que o máximo de grãos possível caísse no tanque de retenção e não no chão. Ele repetia esse processo várias vezes, ajustando a máquina a cada intervalo. Eu corria ao lado, apalpava a palha com ele e fingia que sabia o que eu estava fazendo. Certa vez, depois de meu pai ter ficado satisfeito com os ajustes, ainda assim encontrei alguns grãos em meio à palha no chão e mostrei a ele com um olhar crítico. Não vou me esquecer do que meu pai me disse. Está bom o suficiente e é o melhor que esta máquina pode fazer. Não satisfeito com essa explicação, ponderei sobre as imperfeições daquela colheita. Pouco tempo depois, quando as noites ficaram frias, observei milhares de cisnes, gansos e patos migrarem para os campos a fim de se alimentarem em sua longa jornada rumo ao sul. Eles comeram os grãos que sobraram de nossa colheita imperfeita. Assim, Deus tornou perfeita aquela colheita e nenhum grão foi perdido. Muitas vezes, a obsessão com a perfeição é uma tentação em nosso mundo e até mesmo dentro da cultura da igreja. As mídias sociais, expectativas irrealistas e, com frequência, nossa própria autocrítica criam sentimentos de inadequação, de que não somos bons o suficiente. Alguns até entendem mal o convite do Salvador de que ele diz, sede vós perfeitos, pois. Lembre-se de que o perfeccionismo não é o mesmo que ser aperfeiçoado em Cristo. O perfeccionismo requer um padrão impossível que impomos a nós mesmos e que nos compara com outras pessoas. Isso causa culpa, ansiedade e pode nos fazer ter o desejo de retrairmos e nos isolarmos. Sermos aperfeiçoados em Cristo é algo diferente. É o processo, guiado amorosamente pelo Espírito Santo, de nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador. Os padrões são estabelecidos por um Pai Celestial bondoso e onisciente, e claramente definidos nos convênios que somos convidados a aceitar. Isso nos alivia do fardo da culpa e da inadequação, sempre enfatizando quem somos aos olhos de Deus. Por mais que esse processo nos inspire e nos motive a nos tornarmos melhores, somos medidos pela devoção pessoal a Deus, que manifestamos em nossos esforços para segui-lo com fé. Ao aceitarmos o convite do Salvador para nos achegarmos a Ele, logo percebemos que nosso melhor já é o suficiente e que a graça de um Salvador amoroso compensará nossas imperfeições de maneira que não podemos imaginar. Podemos ver esse princípio colocado em prática quando o Salvador alimentou as 5.000 pessoas. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, de onde compraremos pão para estes comerem? Filipe respondeu-lhe, 200 denários de pão não lhe bastarão, para que cada um deles receba um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Vocês já se perguntaram como o Salvador deve ter sentido a respeito daquele jovem que, com fé de uma criança, ofereceu o que ele sabia ser totalmente insuficiente naquela situação? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quanto queriam. E quanto já estavam saciados, disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. O Salvador aperfeiçoou aquela humilde oferta. Pouco depois dessa experiência, Jesus enviou seus discípulos adiante de um barco. Eles logo se depararam com o mar agitado no meio da noite. Ficaram assustados quando viram uma figura que parecia um fantasma caminhando em sua direção, sobre a água. Jesus disse-lhes, e falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo.
E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Irmãos e irmãs, esse pode não ter sido o fim da conversa. Acredito que quando Pedro e o Salvador voltaram para o barco, de braços dados, com Pedro encharcado e talvez se sentindo meio tolo, o Salvador pode ter dito algo assim: Ah, Pedro, não temas, não se preocupe. Se você pudesse ver a si mesmo como eu o vejo, sua dúvida desapareceria e sua fé aumentaria. Eu amo você, querido Pedro. Você conseguiu sair do barco. Sua oferta é aceitável. E mesmo que você tenha vacilado, sempre estarei a seu lado para levantá-lo das profundezas. E sua oferta se tornará perfeita. O elder Dieter F. Uchtdorf ensinou: Creio que o Salvador Jesus Cristo gostaria que vocês vissem, sentissem e soubessem que Ele é sua força. Que com a ajuda dele não há limites para o que vocês podem realizar. Que seu potencial é ilimitado. Ele quer que vocês vejam a si mesmos do mesmo modo que ele os vê. E o modo como ele os vê é muito diferente da maneira como o mundo os vê. Ele dá poder aos cansados e multiplica as forças das pessoas que se sentem incapazes. Devemos lembrar que qualquer que seja a nossa melhor oferta, mesmo imperfeita, o Salvador pode torná-la perfeita. Não importa quão insignificante possa parecer nosso esforço, nunca devemos subestimar o poder do Salvador. Uma simples palavra de bondade, uma breve, mas sincera visita de ministração, uma lição da primária ensinada com amor. Tudo isso pode, com a ajuda do Senhor, proporcionar consolo, abrandar o coração e mudar vidas eternas. Nossos esforços desajeitados podem levar a um milagre, e no processo podemos participar de uma colheita perfeita. Muitas vezes somos colocados em situações que nos desafiam. Podemos sentir que não estamos qualificados para a tarefa. Podemos olhar para aqueles com quem servimos e sentir que nunca seremos bons o suficientes. Irmãos e irmãs, se sentem assim, olhem para os homens e mulheres atrás de mim. Eu sei como vocês se sentem. Porém, aprendi que assim como o perfeccionismo não é o mesmo que ser aperfeiçoado em Cristo, a autocomparação não é o mesmo que nos espelhar em alguém. Quando nos comparamos com outras pessoas, só pode haver dois resultados. Ou acharemos que somos melhores do que outros e nos tornaremos críticos e julgaremos as pessoas, ou acharemos que somos inferiores e ficaremos ansiosos, autocríticos e desanimados. Comparar-nos com outra pessoa raramente é produtivo, não é edificante e às vezes é absolutamente deprimente. Inclusive, essas comparações podem ser espiritualmente destrutivas, impedindo-nos de receber a ajuda espiritual de que precisamos. Por outro lado, espelharmos-nos naqueles que respeitamos e que demonstram atributos cristãos pode ser instrutivo, edificante e pode ajudar-nos a nos tornarmos melhores discípulos de Jesus Cristo. Ao se espelhar no Pai, o Salvador nos deu um modelo a seguir. Ele instruiu seu discípulo Filipe. Estou há tanto tempo convosco e não me conheceis, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai? E depois ele ensinou: na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. A despeito de quão insignificantes possam parecer nossos esforços, se formos sinceros, o Salvador nos usará para realizar sua obra. Se simplesmente fizermos o melhor que pudermos e confiarmos que Ele vai compensar nossas imperfeições, podemos nos tornar parte desse milagre. O elder G. Rayland diz: vocês não precisam ser perfeitos, mas nós precisamos de vocês, porque vocês estão dispostos e podem fazer algo. E como o presidente Nelson nos ensinou, o Senhor ama o esforço. O Salvador está pronto para aceitar nossas humildes ofertas e aperfeiçoá-las por meio de sua graça. Com Cristo não há colheita imperfeita. Devemos ter coragem de acreditar que sua graça existe para o nosso benefício e que Ele vai nos ajudar e vai nos resgatar das profundezas. Na parábola do semeador,
O Salvador descreve as sementes que são plantadas em boa terra. Algumas produzem 100, outras 60 e outras 30. Todas fazem parte de sua colheita perfeita. O profeta Moroni convidou a todos: sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele. E se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Irmãos e irmãs, testifico de Cristo que tem o poder de aperfeiçoar até mesmo a nossa oferta mais humilde. Que possamos fazer o nosso melhor e trazer o que pudermos com fé, e depositar nossa colheita imperfeita a seus pés. Em nome de Jesus Cristo. Amém.